Boa noite, meus irmãos. Nós estamos iniciando nosso estudo bíblico desta quinta-feira, 21 de maio, já de 2020. E, surpreendentemente, ainda estamos transmitindo aos irmãos e, ao mesmo tempo, agradecendo pela vida dos nossos queridos que têm tido boas notícias em termos de saúde. Alguns outros, obviamente, também nos geram preocupações e orações, né? Depois nós vamos orar também pelos nossos irmãos enfermos, passar algumas notícias aos irmãos para que Deus continue fortalecendo e cuidando dos nossos amados. Meus queridos, nós vamos iniciar nosso estudo clamando ao nosso Deus pela sua intervenção divina sobre a nossa vida. Depois ouviremos um hino ao nosso Deus, louvando e bendizendo ao Senhor de todo o coração. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos aquietar nesse período de abertura do nosso estudo, lembrando aos irmãos que a intenção é estudar mesmo a palavra do Senhor. Nós estamos em um trecho da palavra em Lamentações e de lá nós estamos tirando algumas lições preciosas para a nossa vida. Então feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor em oração nesse momento. Pai querido, obrigado por essa noite especial que o Senhor tem nos dado. Abençoa, Senhor Deus, em Cristo Jesus, a igreja presbiteriana. Abençoa os irmãos da nossa igreja. Abençoa, Senhor Deus, também o estudo da sua palavra, que seja algo profícuo, de crescimento, que nós possamos, ó Pai, nos interessar mais por seus atributos, por aquilo que o Senhor é, a beleza da sua santidade, do seu santo amor, da sua bondade. Obrigado, ó Pai querido, porque podemos nos aprofundar em conhecer mais ao nosso bom Deus. Abençoa, Pai querido, esse momento, a instrução, a sua palavra, e que possamos, ó Pai, ser edificados pelo nosso bom Deus. Assim rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ouçamos esse hino ao nosso Deus nesse momento. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor.
Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Muito bem, amados irmãos, após esse hino, nós vamos abrir no texto que temos estudado nessas quintas-feiras, que é Lamentações de Jeremias, lá no capítulo 3, né? Logo após ao livro do profeta de Jeremias, nós temos as Lamentações de Jeremias. Então vai abrir lá em Lamentações. O que nós já vimos até agora e o que estamos estudando. Nós analisamos a partir do versículo 22, momentos de desesperança, momentos de insegurança, momentos de tristeza, como o do profeta, que ele viveu e estava ainda vivendo naquele momento. Ele, no versículo 21, ele diz que quer trazer à memória o que lhe pode, o que me pode dar esperança. Percebam que a partir do versículo 22, ele vai trazer características não dele, não da nação, não do poderio econômico, não do poderio como um exército, não da estabilidade financeira, não das riquezas, não do ouro, não da prata, mas ele vai trazer à memória características do nosso Deus, atributos do nosso Deus, que podem trazer esperança ao coração aflito, ao coração inquieto, tal como estamos vivendo hoje em dia, em tempos de pandemia. Tendo em vista isso, o versículo 22 ele destaca: eu quero trazer à memória as misericórdias do Senhor. Por quê? Porque elas são a causa de não sermos consumidos. E ele retrata que essas misericórdias não têm fim. Nós já estudamos isso, se você não acompanhou, como agora está tudo gravado, 2 ou 3 vídeos atrás, na quinta-feira de estudo bíblico, você vai achar algo sobre misericórdia. Eu possivelmente, se não me engano, falei 2 vídeos sobre isso. Nós também falamos sobre esse outro aspecto. Essa misericórdia, ela se renova, mas também grande é a fidelidade do nosso Deus. Nós estudamos também sobre a fidelidade do nosso Deus. E aí ele continua no versículo 24, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele espera no Senhor, ele confia no Senhor. E aí nos deparamos com o versículo 25, onde ele fala, bom é o Senhor. E essa expressão, bom é o Senhor, nos remete à expressão bondade de Deus, que eu vou colocar para você aí, inclusive já projetando, para que fique mais fácil para o nosso aprendizado, a bondade do Senhor, baseado, obviamente, aqui em Lamentações, a partir do capítulo 3. E essa bondade do Senhor, ela manifesta-se na nossa vida. Há uma manifestação dessa bondade em nosso coração, em nossa situação, e nós já analisamos algumas coisas também na semana passada. Você pode voltar o vídeo e dar uma olhada. O que vimos semana passada? Que essa bondade se manifesta na criação, tendo em vista que a criação foi um ato da sua bondade. Deus, ele foi muito bondoso, porque ele não precisa
e não precisava ter criado o mundo, não precisava ter nos criado, mesmo assim, por bondade, ele assim criou a esse mundo. A misericórdia é posterior na aplicação da miserabilidade do ser humano, mas a bondade ela é anterior. Antes da criação, a criação foi um ato da sua bondade. Mas o homem não permaneceu no seu estado original. O primeiro Adão pecou, o primeiro Adão desobedeceu. O primeiro Adão, ele foi contra o nosso Deus, ele desobedeceu ao nosso Deus. No entanto, Deus, como diz o Salmo 121, ele não dormita, ele não cochila. A ideia do Salmo é que o nosso Deus trabalha continuamente, todos os dias, para a nossa redenção a partir da queda. É lógico que aqui nós estamos falando de algo que já pré-existia, já estava pré-definido no plano eterno do nosso Deus. Ele mesmo tem vários relatos sobre isso. A questão é que o Senhor executa a partir de então todo um projeto de redenção. E ao apresentar esse projeto de redenção, ele mostra-se ainda mais bondoso do que qualquer outra situação. Ele já mostrou a sua bondade na criação, que nós vimos isso no vídeo anterior, e agora ele mostra também a sua bondade por meio da redenção, da qual nós temos a salvação em Cristo Jesus. Se você continuar vendo, nós perceberemos que na redenção, a bondade de Deus superou inclusive a sua justiça. Deus, para ser justo com Adão, deveria já ter ali exterminado Adão. Talvez começado de novo, fazer um Adão 2, Adão 2.0, ou como a gente tem essa tecnologia, né? iPhone 10, 11, Adão já estaria aí, talvez em vários projetos, e o negócio talvez descambaria, ainda aconteceria a mesma coisa, por conta da liberdade que foi dada ao Adão, para que ele pudesse ali desobedecer a Deus ou guardar o seu estado. Ele não guardou, a Bíblia diz que ele não guardou. Então a redenção, a bondade de Deus na redenção supera inclusive o ato de justiça de Deus, porque a justiça daria cabo e fim total a Adão. Mas Deus, ele estabelece ali um redentor para redimir o seu povo escolhido no decorrer dos séculos, da qual nós agora fazemos parte, graças a Deus por isso, e isso é um projeto da redenção do nosso Deus. A criação, e aqui começa a ficar mais nítido a bondade de Deus, porque a criação custou apenas um fôlego da parte de Deus. Mas a redenção custou o sangue do seu Filho encarnado. Perceba que a criação não houve nenhum sacrifício, porque o nosso Deus é criador de todas as coisas, Ele é poderoso. Então Ele criou um fôlego, dias para criar todas as coisas. Houve tarde e noite, os luminares, os animais, e depois Ele criou o homem e criou a mulher. A questão, meus irmãos, é que o Senhor, quando criou, nada lhe custou a não ser de fato a manifestação da sua bondade e do seu poder. Mas a redenção, o preço, foi o sangue do seu Filho encarnado, destituído da sua glória. Encarnou-se, fez homem, sofreu pelos nossos pecados. Esse sim é o Cristo que nos redimiu dos nossos pecados. Nenhum outro tipo de criação humana que tente substituir Cristo, jamais vai substituir o que de fato Deus fez por nós, manifestando a sua bondade por meio do seu Filho, Cristo Jesus. A bondade de Deus para com o homem na redenção é maior do que inclusive aquela que é demonstrada aos anjos. Aos anjos caídos que se rebelaram contra o Senhor, não lhes foi dado chance ou redenção, muito pelo contrário, foi-lhes dado de fato ser lançados, ser de certa forma, ainda em sentido figurado, aprisionados no inferno. Essa é uma linguagem mais que figurada, porque os anjos caídos estão agindo aí pelo mundo, com um poder limitado, porque Deus os limita, mas ainda eles não estão de fato presos no inferno.
ainda estão agindo em conluio com Satanás para poder nos afastar dos caminhos do Senhor. Então a bondade de Deus para com o homem, perceba como que Deus é bom para com o homem, meu querido. Porque Ele, na redenção, mostrou bondade e misericórdia, obviamente. Mas antes da misericórdia, foi a bondade do Senhor em providenciar um Redentor para que nós pudéssemos ter a redenção. O estado de santidade dos anjos eleitos não se fez por intermédio da obra da cruz, mas foi determinado por Deus, ou seja, os anjos eleitos que não caíram, não foram resgatados por causa de uma cruz. Deus já determinou os anjos que ficariam eleitos por toda a eternidade, louvando e glorificando o seu santo nome. Nesse sentido, sim, havia também os eleitos para a perdição, tanto para anjos como também para homens. Deus, Ele é quem fez tanto os homens para serem salvos, como também homens para a perdição. Não é tema do nosso assunto, mas é bom que lembremos que o Senhor é quem fez todas as coisas. Inclusive, um outro aspecto que nós achamos que somos nós que criamos, né? A questão de classes sociais, a questão de rico e pobre, achamos que somos nós que criamos. Não tem como ser, porque Deus, Ele fez o rico e o pobre. Foi Deus que fez. Por que Ele fez o rico e o pobre? Nós não sabemos. Aí quando você estiver no céu, você pergunta para o Senhor. Então essa ideia de classes iguais, que alguns apregoam por aí, que todo mundo tem que ser igual, já é contrário a Deus. Deus que criou o rico e pobre, e por consequência, infelizmente, temos aí mais pobres do que outros, e temos pessoas mais ricas do que outras. E quem criou esse tipo de visão? Foi o próprio Senhor. Então Ele que criou todas as coisas, foi Ele quem fez. O ser humano, ele pode ter estragado a sua criação, aprofundado algumas coisas pecaminosas, mas é o Senhor quem determinou, o Senhor quem criou todas as coisas. Nesse sentido também, vamos ver que foi para os homens que Cristo morreu, não foi para anjos. Quanto aos anjos caídos, eles foram deixados no seu próprio estado de pecado. Não houve redenção, não houve remissão para anjos caídos, somente para os homens ao qual Cristo morreu é que de fato haverá e sempre teremos a redenção em o nome de Cristo Jesus. Então aqui nós já podemos perceber como que Deus, Ele manifesta essa bondade, como que Deus, Ele na própria redenção, agora nós já falamos da criação, Deus manifestou a sua bondade na criação, é verdade, mas maior bondade é manifestada nesse projeto agora da redenção. Somos redimidos pelo sangue. A criação custou um sopro, mas a redenção custou o sangue de Cristo Jesus. O homem, a bondade divina se estendeu. As mãos ensanguentadas do próprio Cristo, a fim de nos resgatar. Isso não aconteceu com anjos, só aconteceu com o homem. Na palavra de João 3,16, a ênfase, meus irmãos, recai na palavra tal. Isto é, sobre a qualidade do amor de Deus para com os pecadores. Ele amou o mundo de tal maneira que parece que Ele não amou o seu próprio Filho em determinado momento. É lógico que nós sabemos que Ele amou e continua amando o seu Filho, mas percebam como que o ato de bondade de Deus para nos resgatar dos nossos pecados foi um ato de tal maneira que em determinado momento Ele não ama o seu Filho e o deixa sofrer, deixa ser sacrificado em prol de um povo. É lógico que também o sacrifício de Cristo foi recompensado pelo próprio Pai, porque o Pai, assim que Cristo morre, já o havia prometido que lhe seria restituído a alegria, restituir alegria, ou seja, ele teria muito mais alegria no céu agora, tendo morrido por nós pecadores, talvez do que antes. Não sabemos como que isso funciona, mas a questão é que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a morte, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, Deus lhe propôs essa alegria e por conta dessa alegria, ele manifestou-se de tal maneira que o seu Filho, em determinado momento, parece que foi deixado, e aliás foi isso que aconteceu mesmo, porque a expressão de Jesus na cruz mostra justamente essa aflição,
por que me desamparaste? E o desamparo do Senhor tem uma explicação, porque essa expressão, tal maneira, nos mostra que nos amou, Ele nos ama de tal maneira que o seu próprio Filho foi desamparado lá na cruz para que nós fôssemos resgatados. Então eu estou querendo mostrar para você essa tese, essa ideia de que a bondade de Deus deve inundar nosso coração. Ela pode parecer um pouco mais racional, e eu quero que você entenda ela de forma racional, do que às vezes você ficar aqui chorando, gritando que Deus é bom, a bondade de Deus é bom. Eu sei que Deus é bom. A questão é que eu quero que você compreenda racionalmente, entenda que Deus de fato é muito bom. A bondade dele, meus irmãos, é algo espetacular, ao ponto dele ter deixado anjos caídos nos seus estados de pecaminosidade. Os seus anjos eleitos foram determinados pelo próprio Deus para que permanecessem naquele estado, mas ao homem foi dado, sim, a redenção, porque ele caiu em pecado, em desobediência contra o nosso Deus. Então a redenção é um projeto maravilhoso do nosso Deus. Essa manifestação aparece em algumas fases que eu quero tratar com você nessa noite. Primeira coisa que nós podemos identificar nessa redenção, ela aparece nessa determinação de Deus em salvar o homem. Meus irmãos, que determinação divina, porque Deus, Ele, por determinação ao seu grande amor, Ele assegura a nós essa redenção. Olha que interessante, nós não deveríamos pensar que foi a expiação de Cristo que assegurou o amor de Deus aos pecadores, mas que o amor de Deus foi o que assegurou a nossa expiação. É determinação, Deus é determinado no seu projeto. Ele disse a Adão que viria o filho do homem e esmagaria a cabeça da serpente. Ele disse que mandaria um redentor, ele disse que mandaria um rei, um sacerdote, um profeta. Ele disse que mandaria Cristo. E não foi a morte de Cristo que assegurou o amor dele por nós, não. Ele já nos amava, a única questão é que ele não podia se relacionar conosco em pecado. E por causa disso, por causa desse amor, ele providencia na história um redentor para morrer por nós, nos assegurar a nossa expiação. Essa é a bondade de Deus, meus irmãos, aparece nesse projeto da redenção, e é uma determinação. Deus é determinado, diferente de nós, em alguns momentos que nós amamos alguém, até que esse alguém faça alguma coisa que nos perturbe, que nos ofenda, que seja um tanto quanto perturbador na nossa cabeça. Deus ele não muda o seu amor, Ele assegura o seu amor na história de Israel, apesar dos seus pecados, apesar dos seus percalços. Aqui no tempo de Jeremias, apesar de terem sido levados para o cativeiro, Jerusalém ser destruída, até disse no domingo pela manhã, sobre a questão de Jesus em Isaías ser o guerreiro ensanguentado. Se você não viu, veja a escola dominical também de domingo pela manhã, em que o salmista retrata para Deus se lembrar dos edomitas que ficavam dizendo lá: arrasai mesmo, quebrai Jerusalém, queimai Jerusalém, ou seja, destruir Jerusalém. E apesar de toda essa destruição, Deus restaura o remanescente fiel. Deus faz brotar novamente a raiz de Davi, e daquela raiz vem o nosso Redentor. Ou seja, o que assegura a nossa redenção, meus irmãos, é a determinação de Deus em nos redimir, em nos salvar. Não foi a morte de Jesus foi uma consequência do amor de Deus. A causa primária da morte de Jesus é o amor de Deus que assegurou a nós a nossa redenção. Ele preferiu, olha que maravilha, nos poupar da morte eterna, ao invés de poupar o seu próprio filho da morte de cruz. Ele preferiu ouvir os gemidos do seu filho lá na cruz, ao ouvir os nossos gemidos por toda a eternidade no inferno. É lógico que aqueles que negam a Jesus Cristo como o único e suficiente, único Redentor,
eles vão chorar no inferno. É verdade isso. Mas eles choraram no inferno justamente porque negaram a bondade desse Deus que na história, por causa do seu amor, determinou a nossa própria redenção por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, se essa figura de Cristo nos poupar do inferno, dos gemidos, e não poupar o seu próprio Filho, não nos mover em uma direção a adorá-lo de todo o coração, a celebrá-lo, a nos entregar a Ele, o pastor pode fazer o discurso mais bonito que for, pode fazer programações na igreja quando voltar do período da pandemia, que agora não está podendo ter, pode entregar cesta básica, quantas que forem, pode dar até picanha, né? Para quem quiser. Isso não vai mover o coração do pecador. O que tem que mover o coração do pecador em direção a Cristo é saber que ele foi poupado de uma dor infernal por toda a eternidade, porque Jesus nos assegurou isso. E Deus, por seu grande amor, assegurou que Jesus sofresse para que nós fôssemos poupados de tanto sofrimento. Então esse sofrimento agora do corona, né, Covid-19, uma morte, por pior que aconteça, né, ou uma situação de um câncer, de um infarto, qualquer coisa que seja, qualquer doença que nos acometa, qualquer coisa que venha sobre a nossa vida, ainda assim é temporário. Porque com a morte do seu Filho na cruz, com a morte de Jesus, nós teremos a vida eterna ao lado do Senhor. Meus irmãos, se isso não nos quebranta, não nos move ao Senhor, então nós precisamos clamar a Ele: Senhor, quebranta o meu coração de todo o coração, porque eu quero entender esse grande amor de Deus por nós, que fez com que Ele deixasse o Filho morrer por nós na cruz. Ele esqueceu do seu Filho por um tempo, para que Ele se lembrasse de mim e de você. Ele preferiu poupar eu e você, do que poupar o Filho na cruz. Meus irmãos, se isso não for demonstração de bondade, de amor por nós, nós estamos com um sério problema de entender o conceito de Deus, o quanto Ele nos ama. Continuando aqui, Ele preferiu que o seu Filho morresse, ao invés de nós. Ao invés de ser eu e você morrer eternamente, Ele preferiu que o seu Filho morresse temporariamente, mas morreu, sofreu, foi esbofeteado, foi chicoteado. Sempre não me canso de fazer referência ao filme do autor, né, e diretor Mel Gibson, sobre a crucificação de Jesus, tirando todos os exageros, obviamente, mas ali retrata o tanto que o nosso Senhor sofreu. E Ele foi preterito naquele momento, foi deixado de lado para que nós tivéssemos vida eterna. Isso é manifestação da bondade de Deus. Um texto para comprovar um pouquinho sobre isso, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o que eu estou dizendo aqui não está nada em desacordo com o que Paulo fala em Romanos. Paulo fala que Deus provou o seu amor, a sua bondade para comigo e para com você, porque Cristo morreu, Ele foi esquecido na cruz por um período para que eu e você fôssemos salvos. E nós ainda éramos pecadores, miseráveis, terríveis, coração duro, coração difícil de lidar. Nós somos difíceis, nós ficamos com raiva, queremos nos vingar com muita facilidade. Que Deus nos livre de sermos pessoas que queiram nos vingar dos outros. Nós devemos entregar tudo nas mãos do nosso bom Deus. Isaías também ele fala assim que a ideia de que o mais nobre projeta coisas nobres e a sua nobreza perseverar. Aqui ele está falando de Deus. Deus é nobre, Ele projeta coisas nobres e a sua nobreza Ele vai fazer com que isso seja executado. O que eu quero dizer é que Deus na eternidade, por ser um Deus nobre, determinou que elegeria e que salvaria pecadores. E na sua nobreza Ele assim o fez. Mesmo depois que Adão pecou, mesmo depois que Noé sai da arca e eles continuam em pecado, mesmo que depois Adão peca, mesmo que depois Jacó peque, mesmo que Davi peque, mesmo que eu e você continue pecando, o Senhor é nobre, na sua nobreza Ele vai perseverar na sua intenção, no seu intento, na sua bondade e na sua manifestação de amor para conosco. Ou seja, a manifestação da bondade é uma determinação divina sobre a nossa história. Segundo lugar,
a bondade aparece em Cristo, porque Ele é o nosso melhor presente. Os milhares de anjos não poderiam e não podem se comparar a Cristo Jesus. O que eu quero dizer é que uma única pessoa, Cristo Jesus, o nosso melhor presente, o único presente que foi dado por nós, Ele se entregou. Os anjos poderiam ter morrido, os anjos poderiam ter se entregado e não resolveriam o problema. O único que resolveu o problema foi Jesus Cristo, que é o nosso melhor presente. Nós estamos falando aqui do unigênito do Pai, o único em que Ele focou todo o seu deleite, toda a sua alegria. É a expressão que quando Jesus está lá, depois de ser batizado, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Cristo Jesus é o Filho amado. E esse Filho, Ele condescendeu, Ele se deu, Ele se permitiu suportar toda a fragilidade humana. Ele se despiu da sua glória. Ele se despiu de toda a sua majestade, Ele se fez maldição, Ele experimentou o cálice amargo da ira de Deus, Ele experimentou a morte de um mundo degenerado, para que eu e você tivéssemos a redenção. O melhor presente para nós é Cristo Jesus. Por isso que não dá para aceitar músicas que dizem que o melhor de Deus ainda está por vir. É totalmente teologicamente equivocada e errada esse tipo de música. O melhor presente, o melhor de Deus já veio. E é Cristo Jesus, Ele é o nosso presente. Não existe outro presente melhor do que Cristo Jesus. O novo céu e a nova terra é consequência desse próprio presente que é Cristo Jesus. Cristo é o melhor presente. E Deus ter dado Cristo, meus irmãos, é um ato de bondade pura do amor de Deus, obviamente, mas é bondade de Deus. Ele não precisava mais, ele não tinha obrigação nenhuma com o homem, ele tinha com ele próprio. E por causa dessa bondade dele com ele próprio, ele nos redimiu, ele nos salvou e nos deu a salvação em Cristo Jesus. Nós vamos ver também que essa expressão de bondade, ela foi tão forte, tão grande, que poderíamos perguntar, o que mais essa bondade divina poderia fazer por nós? Infelizmente, em nossos tempos, alguns acham que a bondade divina tinha que pagar nossos cartões, que gastamos mais do que podemos pagar. A bondade divina tinha que curar todo mundo, tinha que resolver o problema de todo mundo, e todo mundo tinha que ser feliz nesse mundo. Meus irmãos, esse mundo nós não seremos totalmente felizes, nós não seremos totalmente imunes a alguma doença, nós estamos sujeitos a doenças, nós estamos sujeitos ao coronavírus, nós estamos sujeitos a um câncer, estamos sujeitos a um infarto fulminante, andando na rua, conversando com alguém e de repente nós passamos mal. Nós somos hoje suscetíveis a todas essas mazelas que o mundo nos oferece. Pessoas com diabetes, pessoas com problemas cardíacos, problema de pressão, todos nós somos sujeitos a isso. Então, se você espera bondade sobre os aspectos terrenos, a sua visão está muito míope, muito deturpada, muito pequena, inclusive, porque na verdade o maior presente nós já recebemos, que é Cristo Jesus. Por isso que aqueles que creem em Cristo Jesus não têm medo da morte. A morte não é o fim. Nós estaremos com Cristo Jesus por toda a eternidade. Quero lembrar essa semana aos irmãos algo surpreendente, né? A esposa do Paulo César, do Grupo Logos, né, a Nilma, veio a falecer. E circula na rede, na internet, como que foi o sepultamento. Meus irmãos, que emoção poder ver que alguém que morre no Senhor, não há só tristeza, há um misto de tristeza e alegria, mas há muita alegria. Eles cantando, louvando a Deus, engrandecendo. Paulo César, que homem abençoado. Meus irmãos, isso tudo é porque ele entendeu que o melhor presente ele e a sua esposa já receberam. Ele orava pela cura da esposa, com toda certeza, passava os boletins médicos, mas o mais importante é que ele sabe que ela está nos braços do Pai. E isso, a alegria. Obviamente a tristeza,
mas a alegria mais profícua e emocionante naquele momento, porque ela está junto aos braços do Pai. O que poderia existir de maior valor para Deus nos dar do que a si mesmo? O que é que tem de mais importante? É dinheiro? Não é. É riqueza. Meus irmãos, tudo é ilusão desse mundo. Tudo isso é ilusão que o diabo coloca nesse mundo. Poder, riqueza, prosperidade. Deus dá tudo isso também para nós, é verdade. Mas amar essas coisas é ilusão. O que eu quero dizer é que não existe nada maior, nada melhor do que aquilo que Deus já fez por nós, que é dar o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Terceiro lugar, a bondade de Deus na redenção. Ele aparece, meus irmãos, quando consideramos o estado pecaminoso que o homem se encontra, né? O nosso estado. Porque não há nada em nós que atraia ou encante o amor de Deus. Não tem nada no Neison, não tem nada em mim, não tem nada em você que atraia, que chame a atenção de Deus. Porque todo pecado, ele é infinito. Agora, ele é contrário a Deus, que é um Deus infinito. E a ideia de que, como nós odiamos às vezes um irmão, e João fala que aquele que odeia seu irmão é um homicida, então aqueles que odeiam também a Deus, são assassinos de Deus no seu coração. Não amam a Deus. Quem odeia o seu irmão, quem tem raiva do seu irmão, não pode falar que ama a Deus, porque Deus é misericórdia, Deus é bondade, e Deus ele nos amou apesar do nosso estado pecaminoso. Ou seja, você que diz que tem Deus no coração, mas tem raiva do seu irmão, alguma coisa está equivocada. Você precisa reavaliar e ir contra o seu instinto pecaminoso. Não quer dizer que você não seja cristão. Você até é um cristão, mas um cristão que precisa melhorar. Porque você é um cristão por causa de Cristo, que te escolheu e te salvou. E Ele quer limpar a sua vida, Ele quer refazer o barro, do barro, esse vaso duro que está sendo. Então Ele tem que quebrar esse vaso muitas vezes. Então que Deus quebrante o seu coração, para que você não tenha ódio no seu coração, que você não tenha raiva no seu coração, para que você ame de fato o seu irmão. Porque o amor ao próximo é uma demonstração de que nós também amamos a Deus. Então o estado pecaminoso que nós nos encontramos só tende a piorar. A cada geração multiplica o pecado, a provocação contra Deus. Basta você ver, meus irmãos, há 2, 3 meses atrás, as festas mundanas de carnaval, provocação contra Deus, é que agora está tudo na pandemia. Mas a idolatria, a superstição, a depreciação da glória de Deus é muito grande nos dias de hoje ainda. E as coisas tendem a piorar e crescer, infelizmente. O homem não tem poder para mudar, para melhorar a si mesmo. O que deveríamos esperar? Castigo eterno de Deus. Ao invés disso, Deus abre uma fonte de bondade que ultrapassa a altura do pecado e Ele nos concede um Redentor. A ideia é que o ser humano ele vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando. E apesar do pecado ser alto, a bondade de Deus é maior ainda. E Ele, apesar do nosso estado pecaminoso, deu o seu Filho, nos amou por um ato de bondade. Quarto lugar, nós vamos ver também que esse ato de bondade, ele é manifestado antes no pacto da graça e Ele nos libertou do pacto das obras. Ou, no caso, talvez alguns teólogos vão entender aí, o pacto da criação, que é mais aceito, é mais entendido aí. Eu não vou tratar sobre os pormenores do pacto da obra e o pacto da graça. Eu vou só trazer a ideia que a nossa confissão de fé nos traz. Agora a letra um pouquinho mais miúda, mas a confissão de fé, ela fala assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. O que eu quero dizer e mostrar para os irmãos é que a confissão de fé traz que nós somos tão pecadores, que Deus
não vê nada em nós que pudesse trazer alguma coisa boa. Mas ele, por voluntária condescendência, ele assim quis, ele nos amou por meio desse pacto. O primeiro pacto foi feito com o homem, era o pacto de obras. A confissão de fé traz essa definição, que hoje já está um pouco superada. Hoje se fala mais em pacto da criação. Existem alguns artigos que você pode pesquisar na internet que vai falar sobre esse aspecto do pacto da criação. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Qual era a condição de Adão? Que ele seria abençoado, viveria no jardim do Éden com toda a sua descendência, se obedecesse. Mas ele desobedeceu. O homem, tendo se tornado pela sua queda, incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se a fazer um segundo pacto, geralmente chamado de pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo de nós algo que é exigir de nós, ou seja, a fé nele para que sejamos salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. O que eu quero dizer aqui, mostrando a confissão de fé, é que todo o que é salvo e que crê, ele tem uma resposta. Ele tem que ter uma demonstração de fé. Não adianta aquela ideia de que, eu sou salvo. Mas o salvo, ele tem demonstração de fé. E ele acredita e ele confia no Senhor de todo o coração. A confissão de fé, então, ela nos fala de dois pactos. O primeiro com Adão, antes da queda, pacto de obras. Como eu já disse, hoje mais chamado de pacto da criação. E o segundo, depois da queda, onde a salvação e vida é oferecida. E todos aqueles que são ordenados para a vida, esse então é chamado de pacto da graça. Ou seja, os dois pactos estão centralizados em torno do primeiro, Adão, que é o pacto de obras ou da criação, e do segundo Adão, que é o pacto da graça, que é Cristo Jesus. Por que eu estou mostrando isso? Porque Cristo Deus poderia não ter mandado Cristo, mas ele, por ser um Deus pactual, ele estabeleceu pacto com Adão. Adão quebrou. E agora estabelece um novo pacto. Agora é o pacto da graça por meio de Jesus Cristo. Deus demonstra bondade por ter entregado o seu único filho. E por ele ter entregado o seu único filho por esse povo, que antes era um povo pecador, miserável, agora ele não sente mais vergonha. O texto que eu coloco para você aqui, Hebreus 11. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Deus não tem mais vergonha de nós. Nós éramos pecadores, é verdade. Não merecíamos o céu, mas o Senhor agora nos deu um céu, uma mansão celestial, e Ele não se envergonha de ser chamado do nosso Deus. Ele preferiu mostrar a sua bondade, ao invés de mostrar a sua grandeza. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, a bondade de Deus, Ele aparece na maneira com que ele trata aqueles a quem ele ama na aliança. Trata a mim e a você. Um exemplo é que Deus não utilizou exército para nos coagir, como acontece com Maomé. Ele nos mandou homens para nos ensinar o que é o amor, para nos ensinar o que é submissão. Ele, de forma doce e gentil, nos convida, nos persuade. Ele tem demonstração de afeto. Ele tem demonstração de carinho por nós. Ele usa demonstrações como, por exemplo, Jerusalém, Jerusalém, por que não vieste debaixo das minhas asas como uma galinha que ali acrisola, né, que protege os seus pintinhos, né? Essa ideia da bondade do Senhor é manifestada em Isaías, onde ele fala assim: vinde, pois, venham e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós temos também em Ezequiel 33:11, dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva.
convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Então Deus está mostrando a sua bondade, a sua benevolência, como que Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é majestoso. Deus é um Deus que quer o nosso bem. Ou seja, 1 Coríntios também, de sorte que somos em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que Deus manda? Não um exército para oprimir, não um exército para poder forçar exteriormente alguém a se submeter a um tipo de religião. Deus manda homens e mulheres piedosas para falarem do grande amor, da grande bondade de Deus, para que nós venhamos a nos reconciliar com o nosso Deus. Essa é a expressão máxima do amor de Deus, da bondade de Deus sobre a nossa vida. Deus recebe prontamente aqueles que voltam para Ele, como o pai na parábola do filho pródigo, né? Que corre ao encontro do filho quando ele retorna para casa. Essa parábola os irmãos conhecem, não vou contá-la, e só lembrando que o filho pediu herança, foi embora e gastou tudo, depois ele volta e o pai, ao vê-lo chegar, ele vai e o abraça e corre ao encontro dele. Tem música do Logos que fala sobre isso, Mentiram ao seu jovem coração, depois você dá uma olhada, música espetacular. E tem uma do Stênio Marcius também, que fala sobre isso. Então, meus irmãos, Deus, Ele nos chama, nos encanta com a sua doçura, com a sua bondade. Finalmente, para terminarmos, devemos observar que na redenção Deus nos restaura a uma posição mais excelente que aquela que Adão tinha originalmente. Jesus, ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A bondade de Deus se estende até mesmo à criação mais inferior. Deus, Ele é bom. Toda a criação estava ali, a princípio, ao domínio de Adão. E foi amaldiçoada com Adão. Mas o segundo Adão, que é Cristo, trouxe restauração sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Atos 3:21 fala, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Ou seja, Deus é um Deus bom demais. E é nele que nós depositamos a nossa confiança e entregamos a nossa vida mais uma vez nessa noite. Então, meu querido, algumas implicações e aplicações para a nossa vida. Primeira, que você não duvide dessa bondade. Segundo, que você não precise ser levado pela lábia de um emocionalismo barato para mostrar que Deus é bom, de alguém chorando, se lamentando. Não precisa disso. Basta você ver a sua própria vida, basta ver o que Cristo fez por você, basta você perceber que Ele amou você. Agora, se você enfrenta problemas, mazelas, dificuldade, pobrezas, infelizmente isso faz parte da nossa história, porque somos pecadores. Obviamente que Deus se compadece de nós, e Deus nos dá o sustento necessário, Deus nos dá o pão nosso de cada dia, e Deus pode nos fazer prosperar e sermos ricos, como fez com Jó. Jó 42 nos fala que ele teve muito mais do que tinha anteriormente, então Deus o abençoou, Deus abençoou Jacó, é verdade, mas se Deus não lhe abençoar com toda essa prosperidade, não firme o seu amor na prosperidade, firme o seu amor na bondade, porque Ele resgatou você da perdição eterna. Confie no Senhor, creia nele e que você possa se regozijar, porque Deus é muito bom para conosco. No próximo vídeo, nós vamos ver um pouco mais sobre a bondade de Deus na sua providência, como que Ele manifesta essa bondade naquilo que Ele criou, na providência divina, e vai ser um estudo muito importante também. Não perca o próximo vídeo, o próximo estudo, na próxima quinta-feira, com a graça do nosso bom Deus. Deus abençoe, meus queridos, e uma ótima quinta-feira ainda no finalzinho dela, e até o final de semana. Antes de encerrarmos nosso vídeo com uma oração e uma música talvez no final, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo o seu Walter, pai do André. Ele saiu do hospital na segunda-feira e está em casa, mas está muito debilitado. Foram mais de 20 dias internado, né, um sofrimento. E agora nós pedimos a Deus que o restaure, né, na sua
mente, no seu corpo, que o seu estado físico melhore, que ele possa trazer alegria ali à família, né, da convivência pacífica e normal, como sempre aconteceu. Orar pela nossa irmãzinha Thalita, a filha do Wilson e da Luciana, está com cálculo renal, para que Deus tenha misericórdia dela aí, que possa expelir logo essa pedra, que obviamente quem tem cálculo renal sabe como que dói, como que é difícil essa situação. Agradecer pela Dona Idália, que ela já deu notícia que já está de alta, e tão logo vai estar na sua casa aqui em Sertãozinho. Deus abençoe os nossos irmãos, né? Hoje em especial temos o nosso irmão Edmilson, que completa mais um ano de vida. Deus abençoe a vida do nosso irmão. Deus conceda graça e misericórdia ao conservo que tem estado conosco aqui, adorando ao nosso Deus. Vamos orar? E aí encerramos o nosso estudo dessa quinta-feira. Pai querido, obrigado por essa noite, pelo estudo, pela sua bondade em nossa vida. Abençoa, Pai querido, em Cristo Jesus, os irmãos mencionados, o Sr. Walter, abençoa, Senhor Deus, a sua recuperação, nossa irmã Thalita, abençoa, Senhor Deus, para que haja ali liberação, Senhor Deus, dessa pedra, que o seu organismo possa responder ao tratamento e ela possa melhorar, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, em Cristo Jesus, outros irmãos nossos que têm passado por lutas, questão de saúde, fortaleça cada um deles. Abençoa, Pai, em Cristo Jesus também, com bênçãos, a recuperação da nossa irmã Idália, fortaleça a tua serva, Senhor Deus, cuide de nós. Ó Pai querido, nós rogamos que abençoe irmãos nossos, as dificuldades que temos enfrentado com esse vírus, com essa pandemia. Abençoa, Senhor Deus, em Cristo Jesus, aqueles que dependem do trabalho e do comércio, aqueles, ó Pai, que têm passado dificuldade, que o Senhor, ó Pai, possa supri-los com graça e misericórdia. Assim, ó Pai, nós rogamos a sua bondade sobre a nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe e até os próximos vídeos com a graça do nosso bom Deus. Amém. Fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento. Na estrada o seu olhar, procurando um vulto conhecido. Espero um dia abraçar quem diziam já estar perdido. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde se debruça no portão. Mais um dia aconteceu e o moço retornou mendigo. O pai depressa correu e abraçou o filho tão querido. Tragam roupas e o anel, calcem logo os seus pés, milagre. Vinho do melhor tonel, tanta alegria em mim não cabe. O seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão. Mais fácil secar os mares, apagar a estrela Antares, que arrancar o amor do seu coração. Fim de tarde, está deserto o portão.